É difícil entender que a gente tem paz, mesmo quando está em crise, né? Porque parece um contrassenso. Não, eu tenho paz, mas eu estou passando por uma dificuldade. Ter paz é ter esperança, é ter certeza de que tudo vai dar certo, ainda que esteja dando muito errado. Quantos podem dizer amém? Eu quero mostrar nessa noite, quero ler um texto para exemplificar como é a vida de quem Deus ilumina. Você pode pensar assim, como é a vida de alguém, como é a vida de alguém a quem Deus ilumina? Ah, essa pessoa flutua sobre as nuvens, não tem nenhum tipo de dificuldade, está sempre sorrindo e feliz. Essa pessoa é quem Deus ilumina. Não, essa pessoa não existe, tá bom? Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo são as boas novas da salvação, mas isso não exclui o sofrimento, não exclui passar por tribulações, não exclui ser provado nas circunstâncias. E nós, quando somos provados, nós precisamos ser aprovados. Amém? Marcos capítulo 5, do versículo 21. Semana passada eu falei do endemoniado gadareno. Quem lembra? Foi aqui que eu falei, né? Bom, eu falei em algum lugar sobre o endemoniado gadareno semana passada. Que Jesus encontrou, libertou, deu vestes novas, o assentou na casa novamente, né? Deu a ele uma casa, ele voltou para a sua família, reconciliou com a sua família e recebeu perfeito juízo e se tornou um evangelista em Decápolis, ou seja, por 10 cidades. Ele pregou o evangelho. Quem lembra dessa palavra? Quem estava bom? Então foi aqui. Enfim, continuando neste processo, Jesus, depois de libertar o gadareno, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Quando eu estava preparando essa palavra, essa mensagem, me chamou a atenção o afluiu. E eu fiquei meditando no verbo afluir. Afluiu. Aí eu fiquei pensando, o que significa afluir? E eu fui pesquisar. E afluir, aqui dentro desse contexto, tem o sentido de que a multidão foi pescada. Quando quem já pescou de rede? Que feio. Quem já pescou de rede, gente? Pelo amor, levanta a mão. Nunca você pescou de rede, meu filho? Não? Só de anzol? Eu já pesquei de rede, né? E eu gosto de pescar. Eu quase não pesco, mas eu gosto. E quando você pega um peixe, é uma maior alegria. Quem já levou criança em... Como é que fala aquele negócio? Esse. Pesque e pague, né? A criança pega um peixinho, devolve, mas ela fica super feliz de pegar um peixe, né? E o texto aqui, afluiu, o verbo afluir aqui, é nesse sentido. A multidão foi pescada, Jesus lançou a rede. Sempre Jesus compara o líder como o pescador. Pedro, de agora em diante, você será um pescador de homens. Aquele que joga a rede ao mar. Você olha para o mar e você não vê o cardume, você não vê os cardumes, você não vê os peixes. Você joga a rede e você espera que o peixe seja o quê? Pescado. É assim.
E aqui, Jesus, ele lançou a rede e as multidões foram pescadas. Quantos estão entendendo esse texto agora? Afluiu a Jesus uma grande multidão, porque ele lançou a rede e ele pescou, porque Jesus era atraente, não de beleza física. Vamos abrir lá em Isaías 53, no versículo 1. Eu não copiei o texto, então eu tenho que ler aqui. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado? Diga revelado. Hoje Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, está revelando a nós quem é Jesus. Amém? Aí diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo Jesus. Olha como Jesus era sem aparência religiosa de Messias. Ele era uma pessoa normal, comum. Ele não era atraente fisicamente. Ele não era saradão. Ele não era obeso, né? Mas não era malhado, sarado. Não era, sabe, o mais bonito entre a multidão. Não era assim. Mas ele era extremamente atraente, não de seduzir, mas de encantar as pessoas com o seu caráter, com a sua doçura, com a sua firmeza. Ele causava admiração por onde ele passava, as pessoas ficavam admiradas. Em Decápolis, nas 10 cidades que passou o Gadareno, o ex-endemoniado que vivia nos sepulcros, ele saiu anunciando as maravilhas que Jesus havia feito na vida dele, e toda Decápolis sabia que aquele homem era um homem endemoniado que vivia nas regiões de sepulcros, ferindo-se com pedras. Então, quando ele chegou nas 10 cidades, vestido em perfeito juízo, assentado, reconciliado na casa de Deus, anunciando a salvação, as pessoas ficavam admiradas. Então, voltando aqui para o texto de Isaías 53. Porque foi subindo como renovo, olha só, perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Imagina uma terra seca. Feio, né? Aquela terra rachada. Né? Quem já viu essa foto? Terra rachada. Aquilo te dá uma, né, aflição. E quem já viu brotando nessa terra seca uma plantinha verde assim? E aquilo te dá o quê? Essa imagem te dá o quê? Exatamente, esperança. Isso que é Jesus. É a esperança que você tem na vida. Que diz assim, olha, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não havia aparência nem formosura. A gente olhava para Jesus e não via que Jesus era Jesus. Por quê? Porque ele era uma pessoa normal. Nem feia, nem bonita, comum, um judeu normal. Não era uma pessoa que vivia voando. Não, ele andava, ele comia, ele dormia, ele convivia, ele suava, ele tinha fome, ele tinha sede, ele cansava. Ele era um ser humano normal, porém cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos que estão quebrantados, anunciar a salvação, pôr em liberdade os cativos. Jesus, ele veio numa missão e ele viveu a sua missão. E ele morreu por você, por mim, e ele ressuscitou por você e por mim. Pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é o evangelho puro. Vamos lá no texto novamente. Não havia nenhuma aparência, formosura, era desprezado.
o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos o quê? Caso. Que duro depois reconhecer isso. Que muitos viram Jesus, mas não fizeram caso dele. Você está aqui essa noite, você que está em casa, nos assistindo, você vai fazer caso de Jesus. Você vai dar atenção a quem Jesus é, porque você está sendo iluminado pelo Todo-Poderoso. Amém? E Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então Jesus, Ele lançou a rede, Ele pescou as pessoas, os homens. E aí então, continuando o texto, afluiu uma grande multidão, e Ele estava junto do mar. E eis que se achegou a Ele o chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, um homem importante, de autoridade, famoso, endinheirado, uma autoridade em Israel, um chefe de sinagoga, não era qualquer um. E esse homem chegou, esse homem importante, esse homem religioso, esse grande líder chamado Jairo. E Jairo quer dizer aquele que Deus ilumina. E chegou aquele que Deus ilumina, e vendo a Jesus, e agora presta atenção, põe um canhão de luz aqui. E vendo Jesus, pensa num cara top, de autoridade, Jairo. Ele viu Jesus e ele prostrou-se. Sabe o que significa prostrar? Prostrar significa descender. Descer de um lugar alto e ir para um lugar mais baixo. O chefe da sinagoga prostrou-se, descendeu. Hierarquicamente, ele era maior autoridade que Jesus no mundo dos homens. Mas ele descendeu. Ele saiu daquele lugar de ser um dos principais, de ser o chefe da sinagoga, de ser o top das galáxias. Descendeu, ele prostrou-se aos pés. E olha só a humildade, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, olha o raciocínio de Jairo. Olha a revelação que Jairo teve de Jesus. É essa revelação que Deus está te dando nessa noite. Ele disse: Jesus, prostrado aos pés do Senhor, ele disse: vem, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viverá. Assim ele raciocinava. Essa era a revelação. A filhinha estava morrendo, uma doença fatal. Os médicos não podiam curar, dinheiro não podia curar, a autoridade que ele tinha no mundo dos homens não podia curar. Mas ele olhou para Jesus, ele descendeu, prostrou-se e falou: Senhor, eu entendo, eu tenho revelação de que se o Senhor for na minha casa, pôr a mão sobre a vida da minha filha, ela será salva e curada. Essa era a certeza dele. E aí o que aconteceu? Jesus foi. Jesus foi, Jesus vai. Diga: Jesus sempre vai. Você não está só. Ele vai até você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo o quê? Ceará. Eis que estou à porta. Jesus está à tua porta. Ele vai até você. E ele se prostrou e Jesus foi com ele. E aí, aqui é a cereja do bolo da pregação essa noite. A cereja do bolo, querido.
Enquanto ele ia, a missão de Jesus estava focado objetivamente em ir até a filha de Jairo. Sim ou não? Sim. Ele estava no endereço certo. Eu estou indo para a casa de Jairo, vou lá visitar a filha dele, vou orar, vou ver a situação como está. Só que no meio do caminho, diga no meio do caminho, havia uma mulher que estava enferma há muitos anos. E ela viu Jesus passar. E quando ela viu Jesus passar, ela falou: essa é a minha oportunidade. Essa mulher criou uma oportunidade. Deixa eu te dizer. Crie oportunidades para tocar nas vestes de Jesus. Todo problema que você tem é uma oportunidade que você tem de tocar nas vestes de Jesus. Todo desafio que você tem é uma oportunidade de você tocar nas vestes de Jesus. Toda enfermidade, toda questão. Quantos entendem o que eu estou falando? E aquela mulher viu Jesus passar e ela falou: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Veja, sempre tem um raciocínio de fé. Qual é o raciocínio de fé que Deus quer te dar? Para que você possa ver a glória dele sobre a sua vida. No seu casamento, na sua empresa, na sua vida emocional. Você entende o que eu estou falando? Presta atenção, aqui é uma pérola o que Deus está te dando nessa noite. Qual é o raciocínio que você tem que ter? O de Jairo foi: vem, impõe as mãos e minha filha será curada, será salva. A mulher: eu vou tocar na orla das vestes de Jesus. Se eu tocar nas vestes dele, basta eu tocar, não precisa nem falar comigo. Eu só vou tocar nas vestes de Jesus e eu serei curada. Um raciocínio. Crie raciocínios que tragam a cura sobre a sua vida. Que faça com que do Senhor Jesus saia poder. Você tem o poder de extrair poder de Jesus. A tua fé te salva, a tua fé te cura, a tua fé move as montanhas. Por isso você precisa proteger o seu coração, a sua capacidade de crer nele. Defenda a sua fé. Amém? Quantos estão recebendo essa palavra maravilhosa? E aí no meio do caminho havia essa mulher com esse raciocínio, com essa revelação, porque Deus Pai iluminou aquela mulher para que ela visse Jesus. E aí Jesus passando, a multidão empurrava ele, sabe aquela multidão saída lá do Corinthians e São Paulo? Entendeu? E aí um jogador de futebol famoso saindo, você imagina? Neymar na saída do Corinthians com São Paulo, na galera. O que você acha que vai acontecer? Né? Um alvoroço. E Jesus estava lá. A multidão comprimia, né? Apertava, empurrava, tocava, suado, cansada, aquela criança chorando. Aquela muvuca. E a mulher falou: vou tocar nas vestes. Tocou. Quando ela tocou, Jesus parou. Por quê? Porque Jesus sentiu sair dele poder. Olha que tremendo. Que a tua fé faça Jesus sentir que dele está saindo o poder. Crie um raciocínio. Vou tocar nas vestes. Sempre, em qualquer situação difícil, você tem a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus. E aí Jesus parou e falou: quem me tocou? Mestre, por favor, não empurra, empurra. E o senhor quer saber quem te tocou? Todo mundo te tocou. Mas a mulher abriu o caminho e falou: fui eu. Ela se prostrou, ela descendeu, ela se prostrou e falou: eu toquei em ti. Né? Porque você tocar nas vestes de um rabino, você tinha que ter muita coragem. Entendeu? Não era assim: vou tocar nas vestes. É tocar nas vestes do mestre. Uma mulher fazer isso em Israel era quebrar muitos tabus e preconceitos religiosos.
ela não podia tocar num rabino, porque ela era uma mulher hemorrágica. E a mulher hemorrágica era considerada imunda. Então, quando ela falou, vou tocar nas vestes de Jesus, ali ela estava quebrando tabus, preconceitos religiosos, vencendo todo o medo de rejeição, e por isso ela sentia medo e tremia toda, e falou, Jesus, fui eu quem te toquei. E contou a verdade, eu sou hemorrágica, eu era hemorrágica. Eu era imunda, não podia tocar nas pessoas, mas eu criei. E aí o que Jesus falou? Eu fico até arrepiada. Jesus falou, mulher, a tua fé te curou, vai. Você está salva, está curada, está limpa. Confirmou. Todo mundo ouviu que ela era hemorrágica. Imagina a humilhação, a vergonha e a raiva dos religiosos. Como que essa mulher imunda toca no mestre? Mas eles ficaram admirados, porque Jesus permitia tocar por uma mulher imunda hemorrágica. Muita gente não entende essa passagem. Ai, se eu apenas tocar as vestes, vou lá tocar nas vestes de Jesus. Não, não era assim, querido. Você tinha que vencer séculos e séculos e séculos de uma tradição de religião. Porque Jesus, para ela, era como uma raiz brotando numa terra seca. E aí Jesus então, no meio do caminho, ele cura essa mulher e ele vai para a casa de Jairo. E aí, enquanto ele está indo, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, olha só, tua filha já morreu. Ele estava chegando com socorro, mas a filha morreu. É um impasse, é uma encruzilhada, é um momento em que você tem que decidir a quem você vai ouvir. A tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus, olha a postura de Jesus, mas Jesus, sem acudir, ou seja, sem acolher, sem considerar tais palavras, ou seja, a menina está morta, Jesus não recebeu essa notícia no coração dele, estava bloqueado para a notícia negativa. Como que você está para as notícias negativas? Você tem que bloquear. Isso não vai entrar no meu coração, isso não vai entrar na minha mente. A situação está difícil. O que fazer quando não há mais nada para fazer? Nessa situação, o que fazer quando não há mais nada para fazer é o momento em que você tem que empurrar as notícias ruins para fora dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do seu coração. Quantos estão aprendendo isso nessa noite? E Jesus botou para fora essas palavras negativas, não acolheu, não recebeu, não acudiu, olhou para o chefe da sinagoga, a multidão olhando, aquela pressão. Tua filha já morreu. Ele olha para o cara, o chefe da sinagoga, e fala assim, agora é com você. Ele diz assim, não temas, crê somente. É esse momento que é difícil. Sim ou não? É quando a coisa vai dar muito ruim, está dando muito ruim, e você ouve essa palavra, não temas, crê somente. Faz sentido? Total para mim. Para mim é um desafio. Na hora que a coisa desanda, você não esperava, a notícia ruim chega, tua filha já morreu. E você olha para Jesus e olha para sua filha já morreu. Você olha para Jesus e você olha para a notícia, sua filha já morreu. Aí você tem que fazer uma escolha. E Jesus ensinou, falou, olha, não tenha medo, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, Jesus, olha que super bacana, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, veja bem, e os irmãos Tiago e João. Havia uma multidão, muitos discípulos, mas ele só permitiu que Pedro, Tiago e João e os pais da criança o acompanhasse até onde a criança estava morta.
Ele não permitiu o alvoroço tomar conta daquele lugar. Porque quando Jesus chegou lá, estava maior alvoroço, maior choradeira, maior gritaria, muita negatividade, o ambiente estava pesado. Aí ele chega lá e fala assim: olha, eu não quero ninguém remando contra mim. Então vamos limpar o ambiente. Vai Pedro, João, Tiago, eu, porque vou curar, né? O pai e a mãe da criança. Botou todo mundo que estava no maior alvoroço para fora, né? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis esse alvoroço todo e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Quando você tem fé, as pessoas te ridicularizam. E quando elas te ridicularizam, elas diminuem você. E se você cair nesse truque barato de Satanás, você encolhe na fé. Você não libera o poder de extrair o poder de Jesus. As pessoas vão rir da tua fé. Você está preparado para as pessoas rirem de você? Não, ninguém está. Ninguém gosta de ser zombado. Você fala: não, eu creio. Ué, cadê teu Deus? Você está aí desempregado? Cadê teu Deus? Você está aí com crise? Você tem um problema? Quem tem um problema? Eu não tenho um, eu tenho muitos. Quem tem muitos? As pessoas vão rir de você, porque você crê na Bíblia, porque você crê em Jesus, porque você crê na palavra de Deus. Entendeu? E riram de Jesus. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, mandou sair todo mundo. Sai todo mundo aqui. Tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Jesus limpou o ambiente que havia morte. Você precisa limpar o ambiente. Não permita que as más conversações, as más ideias, as pessoas negativas participem da solução da sua vida nos seus problemas. Você não precisa de companhias negativas quando você tem um problema. Você entendeu? Não permita que as pessoas invadam a sua privacidade. Não saia contando os seus problemas para todas as pessoas, porque a maioria não tem conteúdo para te abençoar. Ande com pessoas de fé. Chame pessoas de fé para sua casa, para sua empresa. E aí limpou o ambiente, tomando-a pela mão, pegou a menina pela mão, ela tinha 12 anos, e aí ele fala: Talitá cumi, que quer dizer: senhorita, levante. Eu acho tão charmoso Jesus chegar e falar senhorita, porque ela era uma menininha. Ele falou: senhorita, levante. Não é cavaleiro? Sim ou não? Pegou a menininha pela mão e falou: senhorita, levante. Essa delicadeza, essa nobreza, esse amor de Jesus é que encanta, que nos atrai. Quem Jesus é, muda quem eu sou. Quando você tem revelação de quem Jesus é, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu encerro a palavra dizendo que todos ficaram sobremaneira admirados, porque a menina que tinha 12 anos se levantou e pôs-se a andar. Que dia glorioso, que história gloriosa. Duas conclusões. Primeira,
Deus faz. Quando o Jonas e a Carol iam casar, há 5 anos atrás, muitas contas, muitos desafios. Quem já casou filho sabe que é um desafio. Aparecia um problema e eu descendia, eu me prostrava, eu chorava aos pés de Jesus. E eu falava para o meu filho, Deus faz. Falava ou não falava, Jojo? O tempo todo eu falava para o meu filho, Deus faz. Foi o que mais ele ouviu, Deus faz, Deus faz. Casei a Mariana e falei o tempo todo para ela, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Esse ano eu vou casar o Daniel e estou falando, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Estou casando todos os filhos. E aí eu estou dizendo para mim, Gisela, fica assim não, Deus faz. Né? Porque eu tenho um desafio, ninho vazio. Não vou falar sobre isso. Então, 2 conclusões. Deus faz. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus faz. E a segunda conclusão é um texto, Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não faz distinção. Ele foi para curar a filha de Jairo, mas do meio do caminho, a mulher imunda tocou nas vestes dele, porque ele não faz o quê? Distinção. Ele é rico para com todos que o buscam, para com todos que o invocam, porque não há judeu nem grego, ou seja, gentil ou judeu, não tem distinção, não tem diferença, né? Tenho 4 filhos, quem que você ama mais? Né? Meu pai, que já está com o Senhor, a gente perguntava, porque todo filho pergunta isso, né? Quem que você ama mais? Fulano, fulano, eu ou ele? E eu perguntava isso para o meu pai, e toda vez o meu pai, para mim, dizia que era eu a preferida. Para o meu irmão, ele dizia que era o meu irmão. Para minha irmã, dizia que era a minha irmã. E a gente sabia disso. Deus não faz distinção. O queridômetro de Deus não é o teu. Aqui está dizendo que o queridômetro do Senhor é o seguinte, não há distinção entre grego e judeu. Se você o invocar, não tema, creia somente. Amém? Porque Ele é rico para com todos. Aleluia. Porque Ele é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O raciocínio de Jairo estava certo. Vem e põe as mãos sobre a minha filha, ela será salva e curada. O raciocínio da mulher imunda é, ele não vai me rejeitar. Eu sou imunda, mas eu vou tocar nas vestes de um rabi e vou ser curada, ousada. Porque Deus é rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, eu amo essa palavra. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como estão escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. A Sara Nossa Terra é uma igreja que prega as boas novas de Jesus. Por isso nós temos revisão de vida, nós temos célula, nós temos Instituto de Vencedores, nós fazemos muitas conferências, está chegando aí o Arena Conference. Por quê? Como que as pessoas invocarão aquele em que nada ouviram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se nós não formarmos líderes? Está entendendo? Existe um raciocínio, fique em pé no seu lugar. Chamar os músicos. Quantos recebem essa palavra?
Quantos entenderam essa palavra? Se você permitir essa noite, Jesus está entrando na sua casa, na sua vida, mudando a sua história, trazendo cura e salvação. Tem alguém enfermo que precisa de cura física nessa noite aqui? Tem algum parente que precisa de uma cura física? Tem alguém que precisa cura em alguma área? Sai do seu lugar e vem aqui à frente.